Pronto. Então tá. Então hoje, capítulo 12, gente, tá acabando, eu nem acredito, hein? Caraca! Acabando. Nossa, Tá é isso aí. curtinho o capítulo. Libertando-nos e aconselhando os outros. Bem legal. Alguém quer Tem começar a uns falar? post-it legal, hein, Bruno? Eu acho. Não, eu tô pronta aqui, tá, Rê? Você pode começar a falar, eu já tô pronta. Tem desse tamanho, se for curto. Se você falar grande, tá aqui, tá? A caneta tá na mão, tá pronta. Tá? Meu Deus do céu! Peraí, que ela veio correndo. Diaba! Ai, Bruno. Vocês viram? Ela veio correndo. Sai! Ela tá aqui, ó. Ainda bem que isso está sendo filmado. Droga, é verdade. Ela bufou, vocês não viram, ela fez. Tá bom, gente, desculpa. Ô, Dani, é que antes da gente começar a gravar, a Mia subiu aqui na mesa e tirou os post-its da parede. No ódio que ela tava. Mas o primeiro foi do CNV. O primeiro post-it que a Mia pegou foi esse aqui, ó. A CNV aumenta a nossa consciência de que o que os outros dizem e fazem podem ser estímulo, mas nunca a causa dos nossos sentimentos. Pô. Né? Bom, então tá. Então, para começar esse capítulo 12, libertando-nos e aconselhando os outros, eu vou ler o que eu grifei na primeira página, tá bom? Ó, Tá bom. a dor ocasionada por condicionamentos culturais nocivos é uma parte tão integrante de nossa vida que não conseguimos mais perceber sua presença. É preciso muita energia e consciência para reconhecer esse aprendizado destrutivo e transformá-lo em pensamentos e atitudes que valorizam e servem a propósito da vida. E aí? Como... Alguém tem alguma coisa a dizer? Então, eu não grifei essa mesma coisa, mas aí na outra página ele vai destrinchar essa ideia aí. Eu achei legal que parece meio assim o manifesto comunista, umas partes aqui, né? Eu gostei. Sim. Ele fala: as massas foram desencorajadas de desenvolver a consciência de suas próprias necessidades. Ao contrário, foram educadas para serem dóceis e subservientes à autoridade. Então. Sim. E ele fala aqui também uma outra coisa, que herdamos uma linguagem que serviu a reis e a elites poderosas em sociedades baseadas na dominação. Sim. Aí eu fiquei pensando, né? Porque a gente sente muito assim, tipo, que a linguagem é um... Tice. Ah, Tice. Olá. Oi, Tice. Oiê! E aí, Oi, Tice. tudo bem? Tudo bem chegar atrasado? Desculpa aqui. Tudo bem, imagina. Hoje tá uma várzea isso aqui mesmo, viu? Pelo amor de Deus. A gente acabou de começar, a gente estava falando que esse capítulo parece o Manifesto Comunista, no começo. Que ele fica criticando a sociedade e baseada na dominação. E não, eu achei legal porque a gente sempre sente, assim, eu sinto pelo menos bastante, né, que a nossa linguagem não facilita a comunicação às vezes. Eu acho muito louco isso, porque, né, era para facilitar, não para impedir, né? Tipo, a gente podia estar ronronando aí que nem as gatas, né? Mas a gente tem uma linguagem, só que ela tá atrapalhando muitas vezes. E eu fiquei brisando um pouco nessa ideia, assim, achei interessante. E faz sentido, né? Porque aí é muito difícil, por isso que a gente não sabe o nome dos sentimentos, porque às vezes também nem existe, né? Tipo, exatamente, a linguagem não focou muito nisso, não desenvolveu muito essa área. E achei isso, assim, pesado, né? Tipo, pô, quantas coisas, né, que da nossa vida não estão sendo influenciadas por isso, né? Você tá sem câmera mesmo, Rê? Eu acho que é porque o Ciro estava em reunião, mas acho que ele já acabou. Eu vou ligar aqui, então. Aqui Aí. Oi, Rê! Oi. Ó, daí eu peguei todo um outro parágrafo, né? Ó, esse daí que a Rê falou. Ao nos encorajar a separar a observação da avaliação,
a reconhecer os pensamentos e necessidades que dão forma a nossos sentimentos e a expressar nossos pedidos em linguagem clara e proativa, a CNV aumenta a nossa consciência do condicionamento cultural que nos influencia em qualquer instante. E trazer esse condicionamento à luz da consciência é um passo fundamental para quebrar seu domínio sobre nós. É isso aí. Simples, tranquilo. Alguém consegue pensar em algum exemplo disso daí? Eu acho que quando ele fala dessa mulher aqui, que ele fala que a mulher que estava em depressão, né, que tinha as duas vozes na cabeça dela, a profissional e a mãe responsável. Acho que é um exemplo disso, assim. Sim. E é um exemplo, né? E acho que dá para a gente se identificar muito com esse exemplo também, como mulher, né? Enfim, as cobranças da sociedade que viram uma voz na nossa cabeça, as nossas vontades, e enfim, e a ideia de que mulher tem que conseguir tudo, né? E ser super-herói. Então. Não, e eu achei legal essa abordagem de ser mais positivo, né? Não fica, porque a gente tem dificuldade, né, de aceitar elogio, de olhar a parte boa, a parte positiva, e é muito isso, aí já ficando deprimido mesmo. Tipo, tem que aceitar, né? Quando, pô, você fez muito, faz muito, e aqui ele fala, consciente no que deseja, não no que deu errado. É isso. Se a gente fica se martirizando pelas coisas que dão errado, não dá. Sim. Sempre vai dar alguma coisa errada. Sim, eu acho que também isso é um pouco, acho que já falou um pouco disso nos outros capítulos, eu sempre volto àquela parte da autorresponsabilidade, né, Rê? Então, deu errado, tá bom, mas agora assume o que tem que assumir, vê o que precisa ver e segue, né? Mas é difícil. É fácil assim, né? Tá bom, deu errado, então vê. Deu errado, que bom, beleza. Mas partir para a próxima. Eu grifei uma parte aqui que eu assim, fiquei com um pouco de dificuldade de entender, e aí não sei se vocês conseguiriam me explicar, que foi: a depressão é indicativa de um estado de alienação de nossas necessidades. Então, eu não sei se também tem a ver com aquele outro capítulo, que também, que eu esqueci agora qual capítulo que é, acho que talvez seja o 7, eu não sei, ou 5, que fala um pouco, que ele fala do consultório, que quando a pessoa não sabe o que ela quer, então ela vai entrando nesse lugar de depressão. Eu não sei se tem a ver, mas eu fiquei um pouco perdida. Então, eu acho que ele fala, o que eu entendi disso era mais uma questão da gente gerar uma ação mesmo, não ficar se martirizando, né? Não sei, eu pensei muito nesse sentido, de que a gente não está se ouvindo o que a gente quer ou não, a gente só fica deprimindo porque não entende o que está faltando. Mas é naquilo que ele, no condicionamento social, que a gente não é estimulado a pensar sobre o que a gente está sentindo, a gente não tem vocabulário para isso, é nesse sentido? Acho que é mais no autoconhecimento, na verdade. Pelo que eu entendi, é nos 4 passos mesmo lá da CNV, da gente não identificar o que a gente sente, não conseguir saber o que é a necessidade, e aí muito menos fazer um pedido, né? Eu entendi que ele tá falando, tipo, da doença mesmo, né? E que ele tá usando ela como um exemplo do que pode acontecer quando a gente não entra em contato, né, com as nossas necessidades, né? Que pode chegar a algo mais grave, como uma depressão. E eu acho que ele também não fala assim, que ele não deixa muito certo que, porque ele está falando de um outro autor aqui, né, na verdade, que falava que a depressão era por causa de alternativas cognitivamente reprimidas. Então aí ele conclui que a depressão é indicativa de um estado de alienação das nossas necessidades. Eu acho que tem um pouco a ver com essa frustração, porque se a gente não sabe nossa necessidade, a gente fica frustrado, porque a gente quer uma coisa, a gente não consegue, e a gente não consegue porque a gente não sabe o que é que a gente quer. Então, né, tipo, você teria que conseguir meio que na sorte, difícil acontecer. Mas aí eu acho que ele joga aqui que a depressão... Porque eu levei esse capítulo muito assim, num tom de... que ele falou que a CNV funciona, mas ele também ainda está um pouco na dúvida de explicar por que funciona. Ele deu vários casos práticos, assim,
E ele, em alguns pontos até ele fala que, tipo, ele não conseguiu explicar direito para os colegas exatamente como que era, ele sabia fazer, enfim, ele se questiona um pouco aqui. Então, e aí ele usa bastante essas palavras, tipo, é indicativa de... então, sei lá, eu achei que é um capítulo que ele não tem muita... Assim, ele tá com Não, uma mas isso é para não ideia... se comprometer, né? Isso é linguajar de psicólogo, né? Porque ele Ah, não mas... quer assumir que é como verdade, porque ele não tem todas as informações para Eu assumir, acho, né? eu não sei, Sim, eu entendi Não, assim acho que é isso. que mas no resto do livro ele não é assim. No resto do livro ele não fala, tipo, ele não usa esse linguajar que tem espaço para dúvida. No resto do livro é não, você faz isso que vai dar certo e da. Não, mas é porque aí ele Aí, está falando da situação da pessoa estar com depressão, ele entende que é um quadro maior a ser entendido, né? E que ele não pode inferir sem saber cada pessoa, né? sim, eu entendi assim que até na hora que ele coloca os exemplos lá, que ele foi chamado para falar em tal lugar, eu entendo que o que ele fala que é importante é você empatizar com a pessoa falando. E aí, na hora que você empatiza, a coisa acontece. Eu acho, Rê, que ele teve o maior cuidado, porque como são coisas clínicas, e também eu acho que fica difícil de você se indispor, né? E eu achei engraçado que, coincidentemente, hoje no dia do nosso encontro, eu vi aquele vídeo que eu acho que eu mandei para você, Tereza, no Instagram, da Gestalt Terapia, acho que eu mandei para a Dani também, que aí eu achei a Gestalt Terapia, eles explicando, eu achei que super CNV. Tereza, você achou? Você chegou de assistir o vídeo do IGTV que eu te mandei? Assisti na hora do Eu almoço, achei bem, assisti. eu achei bem CNV, mas aí eu acho que ele só teve o maior cuidado para também não parecer que não é que ele está queimando, botando fogo nas teorias, sei lá, psicanalíticas e dadadadadadadada. Mas eu acho que o que ele está, ou então que na verdade seria muito mais simples. E também que também, assim, ele meio que dá uma colocada de fogo no parquinho, né? Na hora que ele fala que as reuniões aconteciam e ficavam todo mundo falando sobre o diagnóstico, blá, blá, e pouco se escutou do paciente em si, né? Porque é um problema que o rótulo pode trazer, né? Quando, Isso. quando, quando tem. Mas quando eu grifei essa parte que você leu, que foi a depressão indicativa de um estado de alienação de nossas necessidades, eu grifei porque foi tipo, como assim? Sabe, tipo, tem tantas outras coisas que, sabe, assim, mas e o componente químico, mas eu não sei o quê. Então, quando eu grifei, tipo, mas peraí, sabe, vou ler isso aqui, que ele vai falar depois disso, sabe? Então foi por isso que eu grifei também, a hora que eu... então, mas eu acho que, tipo, eu acho que ele tá levando em consideração todas essas outras coisas. Por isso que ele usa sempre essas coisas de não certeza. É indicativa de, porque acho que ele tem noção que tem isso, mas não é a proposta dele discutir isso aqui também, tipo, então porque é isso, tem vários outros componentes, não é só, tipo, isso. Então, senão ele seria, né? Ah, beleza, fechou. Resolveu a depressão, o cara tá milionário. Imagina, a E... indústria farmacêutica não ia deixar esse livro ser publicado. Exatamente. Mas, assim, na hora que você falou, a gente discutindo essa questão da sociedade hoje, de como a gente vai, na parte até linguística, de não tendo muito recurso para falar sobre sentimento, o nosso modus operandi não convida a gente para refletir, para observar, para entender, para aceitar que a gente tem necessidade. E aí, por um lado, a gente vê, às vezes, notícia que fala que depressão é a doença do século. Eu achei engraçado pensar nisso, assim, né? Então, ele faz esse paralelo. Então, se você não vê a sua necessidade, se você nem consegue identificar e saber qual que é a sua necessidade, leva à depressão, né? Que ele já falou em outros capítulos, né? Que a pessoa, você vai confronta no consultório até que a pessoa dá aquele choque. Eu vou procurar aqui a página e já volto a abrir o microfone. Enquanto isso, calma aí, gente. O que vocês acham disso que eu falei? Peraí. Cacete. Eu gostei da parte que ela fala dos psicólogos, né? Receber com empatia, tal. Deu vontade de falar para todos do Gauss. A gente tem um monte de psicólogos que atuam
Falei, nossa, eles precisam saber isso. Pra, tipo, sei lá, parece que é uma descoberta, assim. Não deve ser trivial de fazer, mas eu Então, achei eu bem acho que legal. né, talvez seja legal em alguns casos, assim, mas talvez também, às vezes, não. Sei lá, né? Tem que estar dentro do contexto, né, todo, porque, lógico que a pessoa fala assim, a pessoa vai falar, nossa, por quê? Você acha que eu não tenho empatia? Óbvio que eu tenho, né? Olha a minha profissão. Qual que é a parte Mas, certinha, por favor, Tice, que ele fala, que você está mencionando? Você sabe? é a partir ali da página 243. Eu tô Quer ver procurando um aqui. pouco melhor para eu... Que ele fala do hospital psiquiátrico que ele foi fazer, na verdade é na 241, substituindo diagnósticos com a CNV. Não é? Tá. Aí a partir dessa parte que ele começa a falar do É que é um pouco difícil também, né? Porque eu não conheço nenhum relação desses autores que ele paciente-terapeuta. cita aqui, né? Tipo, não tenho ideia do que ele tá falando. E ele citou várias pessoas, então, sei lá, né? É difícil. Gente, achei aqui. Ó, o negócio que ele fala da depressão tá no capítulo. Caceta. No capítulo 6, pedindo aquilo que enriquecerá a nossa vida. E aí, ele fala naquelas Qual página, partes. Bru? Eu tô olhando na 108, capítulo 6. Ele fala, ó, a depressão é a recompensa que ganhamos por sermos bons, né? Uma linguagem vaga favorece a confusão interna. Então, ele fala que uma linguagem vaga, ele coloca um diálogo que ele teve no consultório. Então, ele falou assim, para o paciente, né? O que você está querendo e não está obtendo? O paciente fala, não sei o que eu quero. Aí ele falou, achei que você fosse dizer isso. Por quê? Minha teoria é que ficamos deprimidos porque não estamos obtendo o que queremos, e isso acontece porque nunca nos ensinaram a obter o que queremos. Em vez disso, fomos ensinados a ser bons meninos e boas meninas e bons pais e mães. Se vamos ser qualquer uma dessas coisas boas, é melhor nos acostumarmos a ficar deprimidos. A depressão é a recompensa que ganhamos por sermos bons. Mas, se você quer sentir-se melhor, esclareça o que gostaria que as pessoas fizessem para tornar a vida mais maravilhosa para você. Aí o paciente responde: eu só quero que alguém me ame. Isso não é pedir demais, é? É um bom começo. Agora eu gostaria que você esclarecesse o que você gostaria que as pessoas fizessem para satisfazer sua necessidade de ser amado. Por exemplo, o que eu poderia fazer nesse momento? Bem, o senhor sabe. Não estou certo de que eu saiba. Gostaria que você me dissesse o que gostaria que eu ou os outros fizessem para lhe dar o amor que você procura. Isso é difícil. Sim, pode ser difícil formular solicitações claras, mas pense em quanto será difícil para os outros responderem à nossa solicitação se nós mesmos não temos clareza quanto ao que queremos. Estou começando a tornar mais claro o que desejo que os outros façam para atender à minha necessidade de amor, mas é constrangedor. Sim, frequentemente é constrangedor. Então, o que você gostaria que eu ou os outros fizéssemos? Se for para realmente refletir sobre o que estou pedindo quando peço para ser amado, acho que quero que adivinhe o que eu quero antes mesmo que eu tome consciência do meu desejo. E então quero que ele seja realizado. Estou grato por sua clareza. Espero que agora você possa compreender que não é provável que você encontre alguém que possa atender sua necessidade de amor. Se isso é o que a pessoa precisa fazer. Tchau. Eu acho que é isso mesmo que ele tá retomando aqui nesse capítulo, Bru. É, né? É. Eu acho também, e eu lembro que nessa época já me incomodava um pouquinho isso, assim, me parece uma solução muito fácil, milagrosa, assim, sabe, quando eu leio, assim, sabe, mas eu tento entender, eu falo assim, não é isso que ele está dizendo, não é isso que ele está dizendo, sabe. É engraçado. Eu acho que é o que ele fala, acho que não sei se funciona em todos os casos, mas em alguns talvez vai funcionar. Eu senti, assim, o que eu passei
em 2018, que a Tereza acompanhou, assim, sabe? Quando eu li isso aqui, eu me identifiquei, assim, sabe? Porque eu tava num buraco bem ruim, que eu não sabia direito como que eu tinha entrado, até desconfio, mais ou menos, como que eu cheguei ali, mas não tenho tanta certeza. Mas eu não sabia dizer o que eu queria. Nada. E isso no meu... eu não aguentava mais não saber o que eu queria. E eu tava muito mal. Eu sinto assim, às vezes. Aí eu fiquei muito mal. Então, isso para mim faz sentido. Não que seja todas as depressões, blá, 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 ele matou a pau, né? Mas eu acredito que em alguma instância e em alguma camada, sim. Né? Porque quando a gente não... Porque assim, né? E é isso que esse capítulo tá meio comunista, não sei, não sei, assim, porque a gente, a maneira como a gente vive, a gente é ensinando a correr, né? Vamos, que você tem que fazer várias coisas, né? Então você vai estudar, que você tem que trabalhar, vai. Não dá tempo de você ficar pensando. Então, as mães educando seus filhos, não dá para você ficar olhando para a criança, sei lá, educação positiva, de você ficar esperando o tempo dela, não, porque peraí, agora não tem isso, não. Vamos botar aqui todo mundo numa forma, num Fordismo aqui e vamos. E aí a gente não consegue parar para entender o que a gente está sentindo, a gente não sabe validar o que a gente está sentindo, a gente acha que é errado, né? Ele fala que a gente acha que é errado, a gente não valida o que a gente sente, então a gente não consegue validar o que o outro sente, né? A gente acha que é exagero falar. A gente acha que é egoísta, né? Você falar o que você precisa. Como que eu vou falar menos? Ele fala aqui nesse capítulo, até grifei, que eu achei interessante. Ele fala que quando as pessoas expressam suas necessidades, Isso é mal frequentemente visto, são né? rotuladas de egoístas, e o uso do pronome pessoal eu muitas vezes é considerado um sinal de carência. Então, tipo, porra, mano. Que, Foda né? isso, né? Tem que mudar isso aí, gente. Mas não sei se eu já comentei, vocês assistiram aquele Queer Eye? O novo? Tem o Karamo. Eu adoro ele. Aí eu li a biografia lá dele. Ele teve uma vida bizarra, assim, né? E ele fala muito, o que me chamou muita atenção é que ele usa essa expressão de que as pessoas não têm as palavras para se expressar. Toda hora ele fala assim, eu entendo, a pessoa não tinha as palavras para falar o que ele estava sentindo, o que ele queria. Eu nem conhecia CNV na hora que eu vi isso, né? Mas agora eu estou lembrando, eu falei, acho que é justamente isso, né? E é legal ele reconhecer e a gente reconhecer, né? Quando a gente não consegue nem falar o que é. Exatamente. E as crianças são assim, né? As crianças passam por isso. E como assim, Dani? Você está querendo dizer o quê? Por exemplo, não, é só uma pequena brisa. É que falam que o português é uma língua muito rica, né? A gente tem mais palavras do que o inglês. E se comparar o sânscrito com o português, por exemplo, tem mais palavras ainda. Então, será que isso varia de língua para língua? Acho que tem, sim, tem a ver. E até uma vez, eu não sei se eu já li alguma coisa que fala isso, né? Por exemplo, as pessoas que sabem vários idiomas, elas têm sempre mais repertório para falar, mais coisas. E até se você for pensar quando você é criança, você está vivendo coisas, você ainda não tem vocabulário, você não sabe direito como que você vai usar. É tão. Você tem pouco recurso para explicar o que você está sentindo, Mas né? de alguma forma também acho que influencia, né? A cultura, Chora. o idioma. Exatamente, Influencia no exatamente. que você parece que é o que tem o vocabulário para expressar. Né? Exato. Isso, exatamente. Eu acho Tem que isso vários estudos sobre isso, assim, como, em geral, quem fala inglês tende a enrolar menos no raciocínio, tipo, ter um raciocínio mais direto, porque o inglês é uma língua mais direta. Mas aí, tipo, peca nos detalhes e nas especificidades, porque como é uma língua que, tipo, não tem conjugação, quase não tem... É muito simples, então as pessoas têm um raciocínio mais simples, mais desenvolvido. E se você for pegar, tipo, um alemão que tem
né, que, puta, declinação, várias coisas complexas, eles são melhores em coisas complexas, então, e Mas tem várias tanto coisas... filósofo Então, alemão. acho que sim. E aí tem uns estudos, assim, sobre isso, que com certeza isso, de uma maneira ou de outra, dá uma moldada no nosso cérebro, né? Mas eu acho que, de qualquer maneira, assim, qualquer língua que vai ter hoje em dia não vai ser muito boa para expressar necessidades e sentimentos. Porque, não sei, talvez chinês, uma língua oriental, não sei como que essas culturas, assim, sei lá, teriam... Não sei dizer. Mas Enfim, sabe talvez que seja até o diferente. negócio do machismo e feminismo, assim, tipo, tem a ver, né? As línguas orientais têm uma coisa de uma palavra diferente para o japonês, eu sei que tem, né, uma palavra diferente para o eu mulher e eu homem. Sim. Não deve ter um para se você Inclusive, isso é uma das transgênero. coisas que eu acho que quem fala inglês tem menos preconceito, assim, porque, tipo, em inglês é tudo mais simples, they já é plural de tudo, e não tem diferenciação, então, sabe, tipo, uma aceitação é muito maior em países de língua inglesa, Então, mas, enfim, acho que é tem muito a louco ver, né? pensar isso, né? A gente é total escravo da língua que a gente fala. Então, ferrado. Eu acho isso muito Acho que é a bonito. Quando a gente cultura começa do a lugar, pensar. né? Quando a gente começa a pensar nisso, eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim, isso foi uma coisa recente, né? O tanto de. E se você for pensar quando a gente é criança, o tanto de coisa que você vai formando, por exemplo, como que você. Eu lembro de pensar nisso, Tereza, quando a gente fazia psicologia. Como que você vai pensar e ter memória se você não tinha vocabulário? Como que você pensa sem texto? Como que a sua memória como que você vai formar essa memória? Porque, eu não sei, eu pelo menos, a minha memória tem um enredo, e tá muito misturado com a palavra, com o cheiro. Isso, exatamente. Então, por isso que às vezes quando a gente vem um cheiro é uma coisa mais de criança, né? A gente tem umas memórias assim, mas é muito Porque aí a bonito. gente parou de valorizar isso, porque a gente teve a linguagem Já e a tem uma gente linguagem. encanou, né? Larga a mão de prestar atenção no resto. E também, e mesmo e nessa época, quando a gente é pequeno, a gente não é estimulado a prestar atenção no que a gente quer, a nossa necessidade nem sempre, geralmente, foi atendida, é um atropelo para aquela família também dar conta de tudo que tem que fazer, então nem sempre Porque a sociedade exige das exato, pessoas, todo dos mundo pais e das mães, com a a todo faca na mundo. garganta. Isso, tipo, vamos, não dá tempo de você ficar conversando, tem que ir logo, queridinho, né? É muito Não vai louco ficar brisando aí com que roupa que você vai pôr, a gente tem que sair, cara. isso aí já, e não dá para você ir com essa daí, Gente, porque não... essa pressa. Ô, Dani, vai, você tá nessa... O Caê tem 1 ano, o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer, presta atenção, que o pinico cor-de-rosa é R$ 15 mais barato do que o pinico azul. Como assim? Que? O pinico cor-de-rosa custa 20 e o pinico azul, da mesma marca, idêntico, custa 35. Mas eu não entendi. Por quê? Pode ser vários motivos. O que eu entendi é uma questão de gênero, como isso vai enraizando na criança já tão cedo, assim, tipo, que azul é cor de menino e rosa é cor de menina. E eu acho que o pinico azul até poderia ser aceitável para uma menina, mas o pinico rosa nunca vai ser aceitável para um Mas menino. eu fiquei pensando assim, por exemplo, porque os meninos, eu fiquei pensando assim, não sei, quando você falou, tipo, que menino pode mijar em qualquer lugar, não sei o que, não sei o que, então não precisa de pinico? Agora, ou não, como é que é? Não sei. Não. Por exemplo, eu tenho um menino. E aí eu falei, nossa, o azul é mais caro. Vou comprar um pinico rosa. Mas rola um empate. Mas eu vou comprar um pinico rosa pro Caê? Eu vi esse impasse e falei, vou comprar um pinico rosa. Cadê? Mostra o pinico rosa, que eu estou brincando. Mostra ele mijando no pinico rosa. Cabeça de economista, já pensei que a oferta e a demanda, né? Tem pouca demanda e baixa o preço. Então, porque as A meninas minha não fazem xixi cabeça no já pinico? Não, os dois, ambos fazem, mas na minha cabeça
eu estou trabalhando em várias questões feministas, assim, tipo, então na minha cabeça já foi logo, tipo, meu, é muito patriarcado, sabe? É muito sexismo, é muito diferenciação de gênero, e é muito intrínseco num detalhe, meu. Eu lembro que a minha irmã tem a Clara, que tem 17, e o Tutu, que vai fazer 7. E eu lembro dela brava quando, assim, do Tutu menor, por exemplo, que na seção loja de departamento para menina tem uma quadra de roupas variadas, né? Para o menino é só um pedacinho, pouca roupa, assim, não é? Não tem muita opção, né? Para Clara, ela podia, né, deitar e rolar, tinha para escolher assim um monte. Para os meninos é aquele quadradinho ali e acabou. É isso. O Bruno, não, mas vai ser muito legal ele usar o pinico rosa, hein? Não, já tá. Depois eu mando uma fotinha, já tá rolando. Mas resgata Legal. aqui, quando você me chamou e falou, como é que é o negócio das crianças? É só que minha cabeça tá tipo, o que você estava falando exatamente quando você falou isso? Por que você fez esse gancho? Para você, se você tem alguma coisa para dividir nessa questão de linguagem mesmo, né? Como que assim, eu pedi para você falar, ver se você tinha alguma coisa para falar nesse sentido, porque a gente está falando aqui da dificuldade nossa de linguagem para falar. Então, como que você percebe o CAE? E eu sei que você estuda muito, como que você faz para tentar ter esse cuidado de ouvir o CAE? Tá. Não, é que daí na hora eu já me tralhei a questão gênero, porque a gente falou da língua, né? E a Tis trouxe o exemplo do oriental, que tem um eu para a mulher e um eu para o homem, do inglês, que já generaliza tudo, né? E daí me lembrei disso do pinico. Não sei, gente. Minha cabeça está fazendo essas pontes e às vezes não faz sentido mesmo quando eu falo que eu percebo. Mas, em questão de linguagem, ele aprendeu a apontar as coisas, ele aponta, ele faz e aí eu fico agora, tipo, tentando ir aonde ele aponta, indo pro, tipo, é isso que você quer? É isso que está mostrando? É aqui? E deixo ele livre para ele ir até onde ele quer, me mostrar o que ele quer. Mas eu observo que ele tem, assim, um leque incrível de registro já. Tipo, ele é tão pequenininho, ele tem 1 ano e 2 semanas. Ele é tão pequenininho, mas assim, ele guarda tanta coisa em tão pouco tempo. E o processo de memorização, assim, de noite, às vezes ele acordou uma noite e começou a falar o som do T, que foi um som que ele ouviu bastante de dia, porque minha irmã estava aqui, meu irmão estava aqui, então a gente fala titia, titio, titia, titio. Ele não fala nem som de T, ele fala babai, ele fala dididi, que é de D, mas o som de T ele nunca tinha tido. Ele acordou nessa madrugada e começou a falar tipo, de madrugada, sabe? Então, assim, eu já tô, nossa, ele ouviu esse som muito, tipo, hoje e ontem, e agora ele acordou e conseguiu pronunciar. Muito doido. Ô, Dani, eles já falam não? Legal. Ele não fala, ele entende, mas ele ainda não fala. Tá. Porque uma coisa que às vezes eu reparo muito em criança é que uma das primeiras coisas que elas aprendem é um não. É tipo, não sabe nada, mas sabe o não. Tipo, como que é importante esse não para criança, né? Saber dizer. É importante o não, né? Sim, exatamente. Não. Então, é engraçado que quando eu cuidei, o Gabriel, o filho da Lela, né, foi o primeiro bebê que eu cuidei, assim, de babá. E ela tem muito isso, ela estuda muito abordagem Pickler, ela é toda antroposófica, educação, disciplina positiva e tudo mais, né? Então, existe isso, justamente para não acontecer isso, Tereza, existe toda aquela preocupação de você preparar o ambiente para você reduzir ao máximo a quantidade de nãos que você vai falar. Você não tem que falar não. Para que você tem uma janela e tem um banco? Tira o banco da janela. Para que você vai ficar
falando não, 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 né? E eu lembro que quando a mãe dela falava assim para mim, se o Gabriel tava indo fazer alguma coisa que não era para ele fazer, que era perigoso, eu tinha que fazer eu não podia falar não, eu tinha que fazer e aí ele parava. É que nem Era com incrível. gatinho, tem que fazer um som tipo, diferente, né? Era isso que eu ia falar. Isso. Mas a gente E fala funciona. não, meio automaticamente. Funciona. E é engraçado, que daí eu fiquei com isso na cabeça, e é verdade. Aí a mãe dela falava isso, que quando, né, lá, que a mãe dela é da Tailândia, né? Falava isso também da molecada, da criançada, de não ficar falando não, não, não. Senão, como é que você vai fazer para você, imagina, gerenciar várias crianças, né? Você faz um barulho, assim, que daí a criança. Então era isso que eu tinha que fazer. E aí o Gabriel fazia, parava, ele parava e olhava na mesma hora. E às vezes você fala, não, não, a criança fica, não, vai, a Clara fazia isso, ela ia encostando a mão e falando, não, 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 olha aqui, eu pegando. Tem certeza? Eu vou pôr a mão de novo para você me falar se realmente é isso. Então tinha isso, assim, sabe, para o não ser a primeira palavra da criança. Era um grito assim. Por outro lado, eu vejo no meu caso, no caso do meu marido, no caso, tipo, de muitas amigas que eu conheço, de muita gente que eu conheço, como é difícil falar não. Para coisas, tipo, sei lá, por diversas coisas, mas o quanto isso às vezes a gente quer falar um não, mas a gente socialmente não consegue, porque, ai, vai ficar chato, ai, vai não sei o quê, sabe? Mas acho que isso vem Fala não. num outro lugar dessa coisa, dessa cobrança, né, de produtividade e também dessa coisa da gente ter que ser, ainda mais para a mulher, né, da nossa necessidade de ser querida e aceita, da gente ser boazinha, então a gente não pode falar não, imagina. Então assim, por exemplo, o meu medo que eu tenho de ser substituída, então eu vou falando sim, 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 né, vou pegando, porque eu sou incrível, né, eu tenho que ser incrível. E minhas necessidades. Não existe necessidade. Não tem necessidade nenhuma de descanso? Não, não tem. Imagina. Eu vou botando coisa para goela abaixo, né? Daí aqui, né, gente, aqui tá escrito assim, né? Se formos capazes de escutar nossos próprios sentimentos e necessidades e de entrar em empatia com eles, porque isso também é difícil, né? Poderemos nos livrar da depressão. Porque também, às vezes, a gente até entra a gente até entra em contato, às vezes, com a nossa necessidade, mas aí vem aquele bichinho de julgar e falar, lá vai você, sua mimizenta. O que você tá, né? Gente... É foda. Acho que a gente se julga muito, né? Muito julgamento de todos os lados. Mas ele Ninguém falou nem uma tá coisa falando que... nada, a gente já ouve. Ele falou uma coisa que eu achei que nessa linha aí, que me deixou meio esperançosa, assim. Que ele falou: fiquei impressionado de perceber como eu podia criar uma situação menos estressante para mim mesmo, simplesmente tomando consciência do que eu estava sentindo e precisando, em vez de culpar os outros. Então, na verdade, ele é simples, né? É só você, depois que você passou dessa fase, as coisas ficam tudo muito mais simples. Então, é uma esperança aí pra gente. A gente vai treinando, a gente vai conseguir e a vida vai ficar mais simples. Eu acho que isso sempre dialoga com aquilo que você falou da autorresponsabilidade daquele capítulo, assim, né? Porque no momento que eu entendo que eu sou responsável, né? Eu sou responsável no sentido de que para eu sair dessa situação desagradável, só depende de mim, né? Não vai depender do outro, porque senão eu não tenho chance. E aí eu tenho que entrar em contato, validar o que é difícil, aceitar também que é difícil, desapegar do que eu queria, expectativa, que também é difícil, e seguir. Que legal. Mas olha que bom, é tudo difícil, mas só depende da gente. Da gente, entendeu? exatamente. Então, tá alcançável, gente. Isso, É isso. imagina. Se dependesse do outro, ia ser uma sacanagem o mundo, né? Mas não é assim sacana, ó. Só de vez em quando. É isso aí, gente. Posso falar uma coisinha dentro disso que vocês acabaram de falar? Da autorresponsabilidade e desse conceito de que
a solução está dentro de cada um. E eu também, desde que comecei a trilhar caminho de conhecimento, tipo, tudo aponta para isso, né? Não é um aprendizado fácil, não é fácil de praticar, mas, assim, dentro do mundo da espiritualidade, tudo aponta para isso. Mas, agora eu não sei se eu estou misturando as coisas, se o que eu vou falar não tem nada a ver, se eu realmente não sei. Eu tenho, sabe a Rita von Sim, Rubens? com Não sei várias como é que consoantes. fala. Rita, Como que é? Rita é um monte de consoante. A Rita tinha que saber falar, que é um monte de consoante, coisa alemão, sei lá o quê. Isso daí é com a Renata. Eu não entendi de Então, quem vocês estão falando, então. É a Rita, aquela drag maravilhosa, politizada. a Ah, drag não, mas é a Rita Von Hunt, não é? Aí, viu? Hunt, Eu disse que era a Rita Renata. tipo, eu tenho visto vários vídeos dela e ela traz muito esse conceito e já vi outras pessoas também, outros filósofos trazendo isso, de que esse movimento de fazer o cidadão acreditar que ele é o responsável tira muita responsabilidade do Estado e do coletivo, e do pensar coletivo, e do pensar políticas públicas, e do pensar, sabe, coletivo para melhorias. Eu não sei se eu estou misturando as coisas, ou se as coisas coexistem, ou se um atrapalha o outro. Ô, O que Dan, vocês acham? isso aí, quando teve aquele vídeo, porque assim, lembra aquele vídeo que eu compartilhei nos stories? Acho que você depois comentou. Então, parece que alguém fez um recorte da fala da Rita e viralizou esse recorte, onde ela fala que não adianta nada você separar o seu lixo. A Fernanda Lima fala assim: ah, mas não adianta então eu separar o meu lixo? Ele fala: não, não adianta. Se você tem não vou Eu lembrar, assisti essa não live vou aí. lembrar exatamente. Aí a Nanda, minha amiga, né? Assistiu só essa parte, ela não conhecia a Rita, não conhecia o que esse personagem Rita, que é um professor. Isso, eu também assisti inteiro, achei maravilhoso. Fiquei 3 dias assim, né? Mas tá bom. Chorei litros, mas depois vamos lá, vida que segue. Eu, assim, vou te falar a minha leitura, tá bom? Primeiro, assim, que fizeram um recorte da fala dela. E aí já tá zoado você fazer um recorte, né? Para justificar a sua não ação, né? Mas aí eu acho importante a gente entender o que a Rita faz. A Rita é uma pesquisadora, uma professora, que o papel dela é cutucar a nossa bolha para a gente se sacudir e ver se não está na hora da gente dar uma expandidinha na nossa bolha, a nossa zona de conforto. Esse que é o papel dela, futucar. Então, sempre quando eu vejo entrevistas dela, falas dela, é engraçado que às vezes fazem uma pergunta para ela e eu já penso que eu já toda incrível, maravilhosa, desconstruída, já penso na resposta. Aí vem ela e faz... Eu falo, nossa, dava para ir mais, caralho! Então, assim, o papel dela é esse, né? A gente tem que lembrar disso. E, por um outro lado, eu entendo que a Então, gente não Bru, pode só esquecer um que... parênteses. Só um parênteses. É que isso não é só ela que fala. Aquele Sim, vídeo que você mandou do vegano também fala a mesma fala a mesma coisa. coisa. É um movimento Então, gente, politizado, mas é que eu acho que são duas coisas completamente separadas e que não se intercalam. então, mas Porque... é que não é separado, Rê. Quer ver? Deixa eu só concluir o Tá. raciocínio. Porque Mas depois quero ouvir a Rita. são dois movimentos, sabe? São dois movimentos que a gente faz. Pulsa, sabe, para dentro e para fora. Se a gente fica só aqui, então eu vou fazer. Se eu entro nessa distração de não, eu já tenho um consumo minimalista, eu já não sei o que, então, nossa, tá ótimo, o mundo vai melhorar assim. Eu melhorei o meu mundo, isso vai reverberar e vai melhorar. Não, se a gente cai nisso, a gente cai no autocentramento. Isso não funciona. A gente tem que lembrar que a gente é rede, sabe? Só que, então, eu tenho essa importância de você rever, de você ver as suas ações internas, mas você lembra que você está em rede. Então, no seu cotidiano, na sua bolha, no seu dia a dia, você faz o que você pode,
Porque eu, por exemplo, se eu não faço o que eu posso, eu falaria a mesma coisa que a Fernanda Lima. Então, se não adianta, eu vou pular dessa janela agora. E vou mesmo, gente. Porque se eu não acreditar que o meu passo a passo vai ajudar alguma coisa, se eu não acreditar nisso, eu pulo dessa janela. Porque daí, então, o Caê vai ter uma vida horrível. Não vai ter jeito, sabe? Então, eu não consigo viver nisso. Mas eu entendo que é fantasioso eu ficar aqui fazendo a louca e a namastê de que só isso tá ótimo. Claro que não. Porque a gente é rede. Então, a gente sendo rede, como que eu posso fazer para cuidar das minhas ações, para que cada vez tenha menos gente. Ah, tá bom, eu separo o meu lixo, mas o que eu posso fazer para não ter um catador, para não precisar existir um catador que eu vejo daqui de cima, ele empurrando um carrinho cheio, sabe? O que eu posso fazer para ele não existir, para ele poder estar numa casa confortável com acesso ao saneamento básico e tudo igual a mim? Então, eu acho que são dois movimentos, sabe? Então, a gente precisa pensar como que coletivamente a gente pode fazer ações assim de grandes sacodes, mas é importante também a gente cuidar do interno, porque uma coisa nutre a outra. Se eu só fico fazendo ação externa, só tipo, não, vamos resolver, não, eu me enfraqueço e chega uma hora que eu vou cansar, porque eu vou me secar. E se eu fico só aqui, eu afundo no autocentramento, sabe? Então, eu acho que é assim, tipo, não tem jeito. Então, essas pessoas aquele vídeo do Chavoso da USP que eu descobri semana passada, achei ele maravilhoso! Eles estão assim, então é legal, né? Ele é ótimo. Ou você, né, ele fala sobre ecossocialismo e tal, essas pessoas são maravilhosas para sacudir a nossa bolha, assim, tipo, tá bom, bonitinha. Eu não vi, compartilha aí depois. Compartilha. Tá bom, queridinha, linda, você tá aí na sua bolha fazendo sua meditação, sua terapia, separando seu lixo e sendo vegana, mas e aí? Sabe? Então, você já parou para pensar nisso? Então, assim, eu acho que essas pessoas servem para arrastar, sabe? Assim, a galera da trincheira, que vai catando a nossa zona de conforto e rasgando, para a gente ficar, sabe, atento e forte, orar e vigiar, sabe? Orar e vigiar, orar e vigiar. É nesse lugar que eu vejo que não é nenhuma coisa nem outra. Eu falei que é completamente separado, porque é nesse sentido que você está falando também, Bru. Eu acho que eu faço essas coisas para eu ficar bem, porque eu quero ficar bem para eu ir lá e mudar o mundo. Entendeu? Porque senão o que acontece é isso, você fica só tentando mudar o mundo, você cansa, você perde sua força, e a hora que você vê, você não tem mais saúde para mudar o mundo. Então você tem que também se cultivar para você mudar as coisas. Então, eu acho que é nesse sentido que as coisas são importantes, as duas são muito importantes, e elas não são excludentes, elas são complementares. Gente, sabe outra coisa que eu também vi esses dias, né? Tem uma voluntária ali que ela é super influenciadora, assim, tal. E ela falou assim, ela compartilhou uma entrevista ali que ela foi contratada grávida e estava falando sobre licença, maternidade, paternidade. E aí eu comentei com ela, depois ela falou, não, eu acho que a gente tem a obrigação, assim, de falar. Eu acho que a gente tem que falar, sabe? Aí eu fiquei pensando muito nisso, porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada, né? De não falar, tá bom, eu sei, eu não quero ficar querendo mudar os outros, sabe? Mas acho que no sentido de não precisa brigar, entrar em discussões, perder amizades, querendo mudar o que os outros pensam, mas eu acho que é importante a gente falar, tipo, a gente ter essas discussões e conversar, porque a gente tem uma cabeça, tem os pensamentos e a gente pode influenciar num pequeno, né, numa pequena rede que vai reverberando. Eu acho que isso, eu fiquei pensando muito nisso, aí até me deu vontade de escrever algumas coisas que eu acho que se for falar, eu prefiro mais escrever. Escrever alguns artigos, tipo, aí nem sei onde, assim, mas eu acho que é importante a gente que tem esses pensamentos e influenciando pelo menos a nossa rede, sabe? Para ver se melhora um pouco. Eu acho que é isso mesmo, disso, porque, só de pensar a eleição, por exemplo, foi Meu, se você não tá bem, você não consegue ter uma conversa com uma outra pessoa e ter um efeito positivo, você só consegue ter efeito negativo.
você vai gerar discussão, polarização e tudo que não precisa. Então, é assim, pelo menos assim que eu encaro essas coisas. Que eu preciso ter um jeito efetivo de me comunicar, de estar forte para conseguir lutar pelo que eu acredito. Eu acho que por isso que eu acho que é tudo complementar. E muita gente vende, assim, realmente, tipo, não, eu tenho que ficar aqui, eu vou reciclar o meu lixo, vou fazer meu yoga, pagar minha terapia, e aí tá tudo bem. Amigo, só tá fazendo metade do rolê, entendeu? O mundo vai continuar uma bosta. Não, e tanto que Eu acho que essa se a gente influência das fica... empresas, né? Pô, as empresas, tipo, fazem a maior diferença na indústria, nessas produções, assim, falando de sustentabilidade. E aí, quem que tá lá consumindo e também produzindo? Os dirigentes, que são pessoas, são amigos, conhecidos, alguém aí tá lá mandando fazer daquele jeito, né? Então, acho que Sim. são pessoas que também podem ser Alguém. influenciadas, né? E essas pessoas acessam o CNV, né? Com certeza. Então, eu acho... Eu acho que se a gente ficar só para fora, assim, só para complementar o que a Rê falou, a gente não é sustentável, a gente se frustra porque a gente não vai ver. Não dá para a gente ver a mudança. Então, é frustrante. Então, por isso que a gente tem que também ir trabalhando a gente no individual, para a gente ficar forte, sabe? Porque senão é frustrante. Dani, disso que você perguntou do CNV, eu não sei em que... Como Então, que você... O que você está... Oi? não, eu ia comentar um negócio sobre isso, de classes sociais, né? Porque eu estava vendo aqui até com a Bru, a gente trabalho lá na ONG, né, no Gauss, e a Bru tá de voluntária, e aí eu pensei em fazer um treinamento para os mentores sobre CNV, já que a gente está vendo tanto, tentar traduzir. Até o meu marido trabalha no Itaú, teve treinamento CNV, aí eu até olhei o material lá, mas não dá para copiar, porque é negócio do banco, mas foi bem, assim, Que sim, falando de banco, Pietis, a gente vai empatia. fazer um material muito mais legal. Ele falou que foi em 40 minutos o treinamento. Eu falei, nossa, tipo, não dá nenhuma conversa de um capítulo nosso aqui, né? Mas tudo bem. Mas é importante que eles estão falando, estão trazendo o tema, estão tentando, né, levar para mais gente, e tem várias indicações. Enfim. Mas De aí repente alguém se interessa e vai atrás, né? Isso, então, o importante é ir colocando lá, né? Não vamos também só criticar e julgar. E aí eu pensei, poxa, seria muito legal esse conteúdo para os nossos bolsistas da ONG, que são pessoas de baixa renda, não tem, vão ser os primeiros da família a se formar em faculdade, realmente, assim, vem de lares com muita dificuldade, baixa escolaridade, tudo. E eu fiquei pensando, pô, eu acho que é acessível. Que nem você falou assim, será que... Eu acho que se a gente traduzir, ou dela não vai mandar um livro em inglês, ninguém fala inglês, sabe? Mas, poxa, tem um negócio em português. É difícil? Mas e se tiver um grupo que consegue discutir e trocarem? Acho que dá para entendendo, né? Para eles irem absorvendo. Não Ô, sei. Dani, isso que eu ia dizer, eu não sei o que você quis dizer exatamente quando você perguntou, né? Mas eu entendo que ele é acessível para toda classe social, porque eu acho que não tem a ver com classe social, sabe? Tem a ver... É uma coisa, é um repertório, como se fosse uma porta que a gente não abriu. Da mesma forma que a nossa criação, a gente não foi ensinado a... Quê? Então, eu falei mais ou menos te cortando, porque a gente não abriu, eu abri, tipo, eu faço terapia faz muito tempo, eu já estou nesse caminho, nessa busca pelo autoconhecimento, eu acho que a nossa geração, muita gente da nossa classe social tem acesso à terapia e a esse campo do autoconhecimento, entendeu? E, tipo, na favela não sei se tem. Não, eu Cara, entendi, eu mas acho que... Pode falar, Bru. Não, então, mas o que eu quis dizer é que eu não acho que é lógico que o acesso, ele ainda ele corre nas nossas bolhas, ele corre aí, mas eu acho que ele não é um conteúdo excludente no sentido do conteúdo dele, sabe assim? O que eu quero dizer é que o conteúdo dele não tem pré-requisitos, é isso que eu quero dizer.
Mas eu entendo que ele, e concordo que ele, por enquanto, só corre mais nas bolhas, né? Por exemplo, o Dominique, que foi lá o que eu fiz o curso lá no Rio, ele fazia um trabalho voluntário de ser anjo empático de CNV como é que fala? Aqueles de justiça público. Como é que é? Desses na justiça, sabe? No Fórum? fórum, isso, nessas coisas de fórum que briga, sabe assim? Ele ia lá fazer o papel de CNV. Isso. Não imagina, Dani. Então, eu acho que da mesma forma que para mim CNV, a gente sempre fala disso, CNV é tudo, sabe? É yoga, é educação, é tudo, é tudo. É uma maneira de você olhar para as coisas com presença e escuta ativa, né? Então, você acho que você consegue, Dani, você vendo, com tanto que você estuda sobre, sei lá, primeira infância, para você ver as questões de educação com o CAE que você quer fazer, eu entendo, eu acho que é fácil traçar um paralelo com o CNV, não é? Então, e da mesma forma que você vê, às vezes, da sua criação, ou então, às vezes, amigas que não se ligam nisso, o tanto que elas podem achar que isso é uma loucura, não é? A sua preocupação. Da mesma forma, a gente, quando talvez vai conversar com alguns amigos sobre CNV, pode parecer uma coisa muito alienígena, sabe? Muito. Por quê? Porque justamente é isso que a gente está falando aqui no capítulo. A gente não foi ensinado primeiro a parar para entender, né? Observação, sentimento, necessidade e pedido. A gente não foi ensinado a fazer isso. E a gente vive num mundo que não fala para gente que é válido fazer isso. Que não, então, sabe? Então, eu acho que talvez isso seja uma grande mudança de chave, assim como vários saberes. Eu acho que ainda esse saber ainda está correndo numa bolha, igual essas coisas de educação que eu acho tão bonito, de primeira infância, que corre numa bolha na galera do parto humanizado, porque ainda está nessa bolha, né? Nesse pessoal da cachoeira aí, da luz roxa, da luz violeta, mas eu acho que pode estourar, sabe? É para estourar, que estoure. Mas a gente vai fazendo, né? Vai fazendo. A gente chega na borda da nossa bolha e vai reverberando. O que você fala? É isso, né? Não, eu ia falar que autoconhecimento é uma coisa que, infelizmente, é só para quem tem dinheiro, cara. Só para quem tem tempo. A pessoa que trabalha 3 empregos não tem tempo para ter autoconhecimento. Infelizmente, essa é a realidade. É aquilo que a gente já falou, acho que outras vezes. A gente tem que entender, o professor Jonas falava bastante isso, que existe a vivência e a sobrevivência. Nós estamos, nós aqui, mais as nossas famílias, a gente tem gerações de gerações na vivência. Então, minha bisavó já estava, assim, já talvez ali, né, no limite da sobrevivência e a vivência, né? Os meus pais são vivência. Então, a gente parte desse lugar. Então, e assim, né, gente, são um paralelo. Eu acho que, não sei o que vocês acreditam na espiritualidade de cada um, mas eu, como vivência, eu sei que a minha responsabilidade é essa, de uma pessoa que está na vivência. Então, meu amor, você pode subir, achei que fosse a outra. Então, a nossa responsabilidade, ela é tranquila. Então, a nossa responsabilidade de seres viventes, né? Porque a gente tem que, justamente, a nossa responsabilidade é muito grande, porque tem uma galera que tá tendo que sobreviver. Não, amor, não pisa no teclado. Ah, merda. Ok. Isso, desculpa, gente. Peraí. Então, né? Ai, ela... Peraí. O rabinho, pronto. Gente, é isso, peraí. Alguém abre o microfone e fala, inferno. Não, eu acho que é isso, Bru. É isso mesmo. Então, por isso que eu falei que eu acho que não está acessível para todas as classes sociais, porque eu não consigo, é um negócio que exige muito trabalho, muita dedicação, muito tempo, e não é todo mundo que tem, ou não interesse pela janela. Esse é o não interesse que elas têm pela janela. Exatamente. Então, eu acho que isso, a gente está na vivência, a gente estando na vivência, eu acho importantíssimo, sabe? A gente pensar
em como a gente pode ser humano melhor, sabe? Em como que a gente pode cuidar, orar e vigiar, cuidar dos nossos atos para a gente não replicar abismo, para a gente não alimentar abismo. A gente não quer mais que abismos existam, né? A gente não quer, não dá mais, a gente não tolera mais. Então, vou cuidar tanto quanto possível, tanto quanto eu posso hoje, para que os meus passos não fomentem abismos. Né? E a galera que tá, porque a galera que está sobrevivendo ainda não deu tempo delas. Sim. Né? Delas terem questões, mas né, a gente está pavimentando. Sabe, uma vez eu não lembro, hein? Acho que foi um texto daquele maravilhoso que eu esqueci o nome agora, que maravilha, hein? Daquela plataforma, O Lugar, o Gustavo, eu sou apaixonada nele, ele é maravilhoso. Ele fala uma vez assim, quando você vai com vários amigos para uma casa de praia, tem a galera que gosta de dormir até mais tarde, tem a galera que acorda cedo. Se a galera que acorda cedo sair acordando a galera que acorda tarde, vai dar problema, a galera vai ficar mal-humorada. Então, o que você pode fazer? Você pode passar um café. Para a hora que ela acordar, ela vai ter ao menos o café está passado. Eu acho que isso serve para a gente, se a gente for pensar tanto naquela galera que está na vivência, mas que ainda não se ligou, né? Que tá aqui, ó, tá na mão, sabe? A leite com pera, como diria crioulo, mas ainda tá viajando na maionese, como a galera que tá tendo que sobreviver e, obviamente, não tem tempo para ter questões. Mas, né, eu acho que se a gente entende, se a gente se coloca nesse lugar de alerta, o que a gente pode fazer é o café. Vamos passar o café. Vamos passar o café, gerando menos resíduo, um café assim, né, gente? Nossa, achei muito legal. Da onde que é esse conceito aí, Bru? Do pequeno produtor. O Gustavo. Tem a plataforma da sobrevivência e da vivência. Eu acho que isso, tenho quase certeza, tá bom? Quase certeza. Isso eu escutei na aula do professor Jonas. Interessante, gostei. Quase certeza, quase. Né? Acho que é isso. Ô, Tereza, eu tô cansada, não aguento mais ouvir sua voz. Aqui, só absorvendo. Ai, que linda. Ai, gente. Gente, eu falei pra caralho, hein? Quem mais? Falou. Gente, o capítulo já é o último, né? Sim. Sim! A gente na versão em brilhou. português, né, Rê? Que ela bem notou que tem um outro capítulo em inglês. É verdade, no inglês tem outro capítulo. Então a Rê vai fazer isso pra gente. Isso. Tá bom. Aí mas eu tô com vontade de ler esse livro de novo, cara. Tipo. Pessoal, a gente vai ter que fazer isso. Nem Porque terminou. Eu vi no elevador semana passada e fiquei muito triste. Aquelas coisas de elevador que fica dando notícia. É ali que eu fico sabendo de notícia. Aí disse que o nosso presidente disse que se a eleição não for de papel, não vai ter eleição. Então, eu acho assim, que a gente tem que, para a gente conseguir, ano que vem, terminar o ano viva, sem ter sido presa, sem ter sido internada, eu acho fundamental a gente continuar os estudos desse livro. Porque ano que vem promete, pessoal. E uma coisa aqui, tá, gente? Eu queria tem só aquele outro, continuação do livro. Da raiva. Também. Isso. O livro dedicado à raiva, esse também vai ser importante. Porque, assim, gente, uma coisa que eu tava conversando com o Léo esse final de semana, pra gente, sei lá, pra mim, eu e o Léo, né, no caso, nós dois estávamos conversando, a gente, pra não cair nesse diálogo, não é responsabilidade minha o Bolsonaro tá lá onde está. Não, eu posso não ter apertado 17, mas eu entendo que todos nós falhamos como sociedade porque ele está lá, certo? Então, eu posso não ter apertado 17, mas com certeza fiz merda, talvez conversas que eu poderia ter tido melhor e não tive, não consegui. Conversas que poderia ter aplicado CNV, não apliquei. Sabe? Então, eu acho que a gente pode, eu e o Léo, a gente estava assim, não entrar nesse discurso de, olha, pessoal, estão satisfeitos com o que vocês colocaram no governo? Eu acho que
né? Eu não apertei 17, mas eu entendo que é todo mundo, né, gente? Então, por isso que a gente precisa desse livro. E 2022 vai ser foda. Sim. Já tô com medo, mas não, mas a gente tá mais forte, gente. Gente, não vamos sofrer tanto mais Um forte. problema Não por terminou vez, nem esse gente. ano. Estamos lidando com a Não. pandemia. Esse é o É. problema da vez. Vamos lá. É, Tá, então, calma. Tereza, você promete que a gente vai ter terminado esse problema da pandemia. Então, assim, eu só aceito entrar em ano eleitoral quando a pandemia acabar. Ok? Ai, Então, cara. pera. Vamos lidar com os problemas conforme A demanda. eles realmente, quando eles concretizarem, assim, ó. Então, tá. Não Olha, sei. a CNV melhora a comunicação interior ao nos ajudar a traduzir mensagens internas negativas em sentimentos e necessidades. Tá bom, família? Sim. E o próximo capítulo é o último daqui 15 dias. É isso. Então, aí a gente volta para esse, porque já que a gente está tendo, ó, estamos vivendo 2020B, aí a gente vai o CNVB, a gente vai ler de novo, ou a gente entra no da raiva, que a Rê mandou, era da raiva, né? Ou a gente elege um outro. Temos que pensar isso, podemos ir pensando. Ô, Tereza, a gente vai Porque não esperar os encontro. acontecimentos nacionais, se o governo vai nos obrigar a ler o livro da raiva junto, ou se a gente pode seguir só reforçando o livro do Ou guardar o da raiva para 2022 pode ser uma estratégia. Pode ser uma Então, para o próximo encontro, como é o último, tragam suas sugestões de como seguimos. E aí a gente decide. É que é aquele meme que fala Rivotril, só que é lá com Rivotril. Como é que é? Tem um memezinho que é uma musiquinha que é assim. É a gente ano que vem, pessoal. É. Ai, deu saudade de encerramento de curso, lanche comunitário. Traga um lanche. Não é? Traz um salgado. Ah, último dia do curso. Podemos comer aqui no meio do... Gente, eu acho que o capítulo 13... Eu acho que o capítulo 13 vai ser fácil, hein? Tá escrito assim, expressando apreciação na comunicação não violenta. Eu comecei eu, apressadinha, já comecei a ler já. Ai. É legal. Eu achei que... Boa. Achei que pode ser tem que terminar positivo, né, Bruna? Eu acho que a gente poderia depois fazer pelo menos mais um encontro depois para a gente retomar questões assim, tipo, que ficaram gente, com festinha. Desculpa, vocês viram quantas páginas tem o capítulo 3? 13? 13? Não, quantas? 10 páginas só também. Nossa, mas super curto. Super curto. Mas dá para terminar agora, hein? Tô brincando, piada. Quer dizer, bem curtinho. Gente, é isso aí. É isso aí. Eu vou sair que tô com fome, gente. Eu também tô com fome. Comer. Eu já comi. Vamos fazer o lanchinho. Eu comi já também. Gente, tô morrendo de saudade. Tereza, eu tô morta já, tá? Já é. Isso aqui não... Como é que chama? Holograma? Aquele negócio que faz assim? Pode ser um Escutou? Escutou? Teve uma briga aqui. Você quase escutou. Teve... Aqui estão dormindo. Elas são bravas, essas meninas aí. Não, só uma. A Mia faz o trabalho das duas, ela, entendeu? É porque a Mia tá entediada, ela começa a correr atrás da Amora. Aí a Amora... Então tá, até o próximo. Beijo, gente. Amo vocês. Beijo. Até daqui 2 semanas. Tchau. Tchau.